Olá, Tatiana, bom que você se enquadrou agora no novo cronograma e enviou que horas? Vamos ver. Enviou o exercício 2 e 1, sexta-feira, às 9 horas, ou seja, dentro do prazo estabelecido. Com o novo cronograma e com o prazo dilatado, as entregas precisam ser garantidas nos limites do nossa tabela. Não haverá flexibilização, porque os prazos foram dobrados. Então, não tem problema. Se dava para fazer em 3 dias, agora em 6 dias, 5 dias também vai dar para fazer. Então, fica atento aqui, não só você, claro, todos os participantes entregam na data. Entregando após, a avaliação será feita se for um após, um pouco após. Ou poderão ser feitas no outro exercício, como eu vou fazer agora. Eu vou fazer um comentário que não substitui, nem complementa a avaliação do seu monitor. Ou seja, tanto ele quanto eu vamos fazer comentários e avaliações, mas fica gravado que não foi entregue no prazo ou não foi entregue. Então os acertos e as novas entregas precisam garantir a data e a hora nesse prazo muito mais extenso. Dito isso, eu falo muito, eu vou pegar o seu exercício 2 e vou fazer uma avaliação geral, incluindo 1. No exercício 1, a gente trabalhou a estrutura do trabalho, a estrutura analítica do projeto, e todo mundo faz a estrutura por obra, por construção, pela produção. Existem outras ideias que agora estão vindo à tona no mercado, que é o AWP, e que a gente, de certa forma, pratica isso no curso, porque você tem que fazer uma outra estrutura, cuja disciplina é risco operacional, segurança do trabalho. Então a gente fez uma estrutura, isso aqui não existe, e não existe também, não existem as atividades, mas nós estamos vendo a estrutura analítica do projeto no modo 001 e no modo 005. Eu voltei para o modo porque já que existem atividades, ele apresenta, mas o que eu quero é mostrar que nesse modo nós só veríamos a estrutura do trabalho. Não existem atividades. Diferente de Excel e diferente de MS Project, não é uma confusão, é bem claro. Isso é uma EAP, você colocou os elementos, o manager, que é o que administra o projeto, e também tem os responsáveis, aqueles que são de frente do pacote, de frente de uma entrega maior. Lembrando que você deve, ou podemos até discutir isso depois, você deve conhecer que o que vale é o conjunto de pacotes de trabalho, é o menor nível da EAP que vale. O resto é virtual, o resto é apenas uma classificação. O que existem são os pacotes. Esse mesmo conceito também é visto em outros guias de gerenciamento de projetos e até nesse que está muito em evidência, que é o AWP, que chama de IPS, Instructional Project Package, Work Package, ou alguma coisa assim, Installation Work Package. Mas vamos lá, eu falo demais. Então nós temos aqui os campos, temos os responsáveis e tem a classificação. Duplo clique, eu encontro uma caixa de escolha. Assim eu não deixo o pessoal de segurança errar escrevendo qualquer coisa. Então são elementos que você descobre que existem, que você vai fazer ou vai pedir para a sua equipe fazer. Agora que você sabe que é possível fazer, agora que você fez, você pode muito bem delegar isso e dizer, equipe, faça, porque eu sei que pode. Se a sua ferramenta A ou B não pode, então eu vou te dar uma aqui tranquila, licenciada, não é pirata, que pode. Quem sabe a empresa adota uma ferramenta que funcione. Até o Excel faz isso. Você cria elementos padronizados e ele deixa. Então vamos ver, você tem bloco F, já comentamos aqui. Tem que dar uma olhada no caderno de estudos que tem um item bem grande em vermelho. Nome do bloco e depois teremos o nome das atividades. Bloco tipo F dá onde? Bloco tipo A dá onde? Existe uma prática, uma boa prática de construção na nomenclatura disso. Então seria importante você conversar com o Misael, ver como é que a empresa administra isso, para que você não crie um bloco tipo A e um bloco tipo A e na hora em que eu vou medir ou vou entregar, o bloco tipo A é um negócio assim muito aberto, não sabemos com precisão. E temos o de risco, vamos ver aqui o de risco operacional? Eu estou vendo a estrutura, isso aqui não interessa, isso aqui não é estrutura. Eu estou vendo aqui que você classificou, Daniel, é risco baixo. A equipe de segurança do trabalho, ela vai dizer o seguinte, eu quero ver esse projeto e eu quero ver o risco alto. Nesse caso aqui, só tem um cara que trabalha com 4 blocos, 4 pacotes. Então eu da segurança do trabalho vou me preocupar com esse Daniel.
mais do que me preocuparei com Maria e Daniel. Quer dizer, eu vou ter uma carga de preocupação e treinamento aqui, enquanto que aqui com a Maria é uma carga menor. Não vou negligenciar a Maria, mas o que eu estou vendo aqui chama-se os trabalhos a serem feitos sobre a minha necessidade, minha perspectiva e na sua empresa. Provavelmente contratos, engenharia, segurança, contabilidade, vai querer ver isso aí, porque interessa. Mais na frente, quando a gente olha o cronograma do projeto, nós estamos acostumados, gestores, a ver o cronograma assim, as atividades, as conexões entre as atividades que definem a construção dela. Mas a segurança do trabalho não quer saber de bloco, pavimento, ela quer saber daquilo que nós já conversamos. É a P por risco. Então ela vai mostrar isso aqui, e aí eu estou falando em cronograma, ela vai querer ver nível 1, nível risco alto, ela vai querer ver como é que as atividades estão acontecendo especificamente no tempo, ou no custo, ou no uso de recursos, que tem risco alto. E é do Daniel, e aonde é, para que o setor de segurança do trabalho possa se programar no primeiro bimestre, no segundo bimestre, e pronto. Vou trabalhar nesse final de maio, no mês de junho. Então nós estamos vendo a mesma coisa. Quer dizer, o gerente vê em função da construtividade, da produção, enquanto que a engenharia, segurança, contabilidade, financeiros, a contratos, suprimentos, vai ver de outra maneira. Por isso que nós fizemos dois. E eu estou olhando aqui de fora, eu estou vendo a estrutura, esquecendo isso, e parece que você fez a estrutura conforme previa o caderno de estudos. Aqui em trabalho indireto, todos tiveram um sujeito estranho aqui dentro. Jardinagem também. Será que jardinagem não era passível de classificação? Jardinagem. Cadê o pacote de trabalho de jardinagem? Não tem, porque ela já é o menor nível. Se ela já é o menor nível, eu vou dizer, jardinagem está com Maria. E ela é do risco baixo. Ninguém se acidenta com jardim. Por causa disso, quando eu olhasse a estrutura por risco, eu não estou encontrando. Você não está encontrando porque toda vez que a gente altera a base de informações que gerou essa estrutura, nós precisamos update, nós precisamos atualizar a estrutura. Ok? Switch, está aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Risco alto, jardinagem. Está aqui. Maria com jardinagem, risco baixo. Bom, então ficou claro. Você manuseou e administrou a ferramenta e colocou com muita aderência ao que o caderno de estudos pediu. Vamos ver a lista de atividades e atributos essenciais. Eu espero que todos assistam as correções de todos e os comentários de todos, porque isso enriquece. Mas o tempo é precioso e eu vejo que os atributos essenciais são aqueles que definem que a atividade transportar essencial. Quanto tempo? O volume que está rolando. Que tipo de atividade? É uma atividade que tem uma meta de 2 dias. É uma atividade que tem uma meta de 5 dias e que todos trabalhem para cumprir os 5 dias. A jardinagem, que você não colocou aqui, seria gramar. Eu acredito que o seu tutor, o monitor, venha falar sobre isso. Gramar. Gramar o quê? Vou gramar 450 o quê? Desculpa, errei. Vou gramar o quê? 450 o quê? Metros quadrados de grama. É para isso que existe o quantitativo. É essencial que o planejamento do trabalho diga o tempo, a quantidade, a unidade principal, o tipo de medição que será feita, se é para ser feito o mais cedo possível ou mais tarde possível, e o calendário que rege essa atividade. E as atividades, o calendário é sempre todo dia e toda hora. As atividades são sempre todo dia e toda hora. Vício é aquele que a atividade nasce com hora de almoço. Vício é aquele que a atividade nasce com o Natal. É possível gramar a qualquer momento, porque não é proibido gramar em momento nenhum. Agora, mais tarde, nós vamos ver lista de atributos restritivos. Então, a condição de trabalho ela é tranquila, mas alguém cria a restrição. Quem é esse alguém? Então, de novo, não é a atividade que já nasceu restrita, ela é uma atividade que é capaz de ser executada. O que acontece é que aparecem restrições, nós vamos chegar lá. E depois aparecerão outras,
Porque o mundo é feito cheio de restrições. Se deixasse a coisa rolar... Tatiana, está escrito no caderno de estudos que tem 2 criaturas trabalhando e que cada uma, está escrito, que faz 1 metro quadrado. Se cada uma faz 1 metro quadrado de grama por hora e trabalham 8 horas por dia, no dia são feitos 16 metros quadrados de grama. Se eu tenho 450 metros quadrados dividido por 16, deve dar alguma coisa em torno de, não sei o que, 22 dias. É uma duração, não por meta, é pela produtividade. Mas aí eu estou colocando na minha cabeça o cálculo, porque a maioria das ferramentas, ou os vícios que são trazidos, não permitem o trabalho de produtividade. Claro que a engenharia, com profissionais e com ferramentas adequadas, consegue entender isso. Mas existem vícios. Então temos que perder os vícios. Então eu calculei com a minha cabeça na calculadora. Mas se a produtividade mês que vem mudar, se a quantidade de pessoas mês que vem mudar, eu preciso recalcular tudo, é isso? Por enquanto, estamos com uma meta a alcançar. E eu lembro que aqui você tem 2 colunas que nós criamos. É o volume do bloco e a unidade do bloco. Então eu vou montar 9 metros cúbicos. Opa, 9. E eu vou transportar 100%. Eu poderia dizer que eu vou transportar 9 metros cúbicos, mas como a atitude de transportar não permite medição parcial, então ou é 100% ou é 0. Ou transportou ou não transportou. Inspecionar. Como inspecionar? Eu posso inspecionar o primeiro metro cúbico, inspecionar o segundo, mas não existe isso. O bloco F é uma coisa só. Se fosse assim, um bloco F de 9 partes iguais, você poderia botar 9 partes iguais. Não é o nosso caso do caderno de estudos. Então, 100%. O caderno de estudos é um mini edital, um mini contrato. Se você não lê, você não é, Tatiana? Se o profissional não lê o contrato, ele não vai preencher essas células. Não vai preencher todos os quadradinhos. Daí, a leitura de todos os documentos é importante antes de fazer o planejamento. Então, eu estou olhando aqui, Tatiana, e estou trazendo a minha impressão, não a avaliação do monitor. Do que eu estou vendo aqui. Aí eu vejo aqui o bloco tipo A, que tem 18 metros cúbicos. 18 metros cúbicos. E vai transportar 100%. Vai inspecionar 100%. Você precisa, então, dar uma revisada em toda essa ideia. Eu acredito que o monitor vai falar isso também, mas já deixo aqui uma dica, porque eu estou chegando sem saber de nada. E eu estou encontrando essas coisas estranhas para mim aqui. Outra coisa é que são atributos essenciais. É o mais cedo possível, porque é possível que eu queira planejar alguma coisa para ser feita o mais tarde possível. É claro que quando você planeja o mais tarde possível, o computador calcula o quão mais tarde isso pode acontecer sem afetar o compromisso da entrega do trabalho. O computador faz isso. Infelizmente, o MS Project calcula errado. O Primavera calcula certo. O Asta Power Project calcula certo. O Simaris calcula certo. É incrível como é que todos calculam certo, porque é uma conta de 4 operações. Não é um cálculo integral, algo tão complicado. Mas aqui é essencial. E o calendário é essencial que seja todo dia. Mais tarde, por força de contrato, capricho do dono, feriado religioso local, pode não ser todo dia. Mas agora é todo dia. Aí nós partimos para a rede 10, 15. Eu não entendo por que depois do 10 vem o 26. Não só no seu. Vários depois do 10 vem o 26. Mas isso é uma questão de auditoria. Vamos para o 15. Rede. Esse layout de rede é para dizer que tem uma rede. E que tem assim um início aqui, algumas precedem, outras sucedem, porque a rede é o que garante que todo o trabalho vai ser produzido. Eu vou encurtar isso aqui. E vou pedir para mostrar as linhas de conexão. Eu estou vendo as linhas de conexão. E, mais uma vez, um projeto é apresentado com essa proposta. Fazer todos do primeiro pavimento, depois todos do segundo, depois todos do terceiro. Eu não vi nenhuma proposta diferente dessa. Parece que é senso comum entre todos vocês da Infotech que é a melhor maneira. Eu tenho uma maneira melhor, mas depois a gente fala. E aí, olha só. Eu não estou encontrando a rede, né? A rede está fechada. Eu estou vendo aqui que tem uma ponta início e uma ponta final. É praxe, é boas práticas
E é necessário você colocar dois marcos: início e término do projeto. Eu não estou encontrando isso, o que me dá a impressão para uma pessoa estranha de não encontrar dois elementos tradicionalíssimos, que é o início, que precede tudo, e o término, que sucede tudo. Liguei, mando calcular de novo, e aí eu vejo a rede pendurada em dois pontos, ponto 1, ponto 2, e como se fosse uma rede de índio que acontece aqui embaixo. Se eu pedir para esconder o que não é atividade, porque a rede é uma rede de atividades, o que eu estou vendo aqui é um diagrama gigante ultra tradicional. Agora eu estou vendo uma rede. Rede de atividades. E por que a gente não pediu para fazer um layout desse tipo? Porque esse curso é um curso para estudantes, senão você vai matar os estudantes. O nosso lema é construindo um futuro melhor para o mercado. Se o mercado tiver esse padrão, já é um futuro bem mais promissor. Eu vou usar aqui um filtro. Quem não tem predecessor, ou seja, quem está perdido. O início, claro, porque o início é o primeiro, e gramar. Gramar foi eu que coloquei, e eu me esqueci de fazer conexões. Então, o início não. O trabalho direto manda começar a gramar. E quando acabar a grama, eu digo, que é independente, que acabou todo o trabalho ligado ao trabalho direto. Agora eu vou pedir de novo quem é que não tem predecessor, o início. Agora quem não tem sucessor, e a resposta seria, o único que não tem sucessor é o fim. É o fim. E a Hammock é uma atividade anômala. A Hammock é uma atividade de processo. Ela não existe para produzir, ela existe para processar. Por isso ela pode fugir à regra, embora ela esteja conectada direitinho. Nenhuma atividade da produção termina o seu trabalho sem declarar um valor agregado de processo. Então, quando ele acabou de montar, ele passa para a próxima etapa, que é a inspeção. E quando a inspeção termina, esse valor agregado do pavimento 1, bloco A, entrega para o pavimento, que é um marco, um valor agregado que vai servir de base de construção para o pavimento 2. Está aqui o de rede, entendi, cheguei agora, entendi, e tem o modo 20, atributos restritivos. Tem que aparecer os atributos restritivos. E se você não puder preencher, é porque você não procurou o responsável que te traz problema. Quem é o responsável que me traz problema? É o contrato, é o gerente, é o diretor, é o chefe, é o fornecedor de parafuso. Aqui já é o terceiro trabalho que eu encontro, onde tem uma trava dizendo que o trabalho direto só pode começar depois de. Não existe isso no caderno de estudo. O que existe no caderno de estudo é que o projeto começa em 1º de abril, como você colocou. Não tem nenhuma restrição. No curso anterior, que era um curso para profissionais, nós dizíamos sempre que o bloco C, que é o relógio, ele tinha um problema, mas não é mais assim. O suíço só chegava no dia X. Então, se você pensa em montá-lo no dia 11 de agosto, não. O suíço só chega no dia 1º de outubro. Aí aparece uma restrição. E quando você olha no seu mapa, você vê um triangulinho. Essa atividade não vai acontecer quando puder. Ela vai acontecer quando deixarem. Isso é uma restrição. E quando eu procuro a linha de base, eu não encontrei a sua linha de base. Então eu vou, propriedades, esse é o meu projeto, então a minha linha de base, o seu monitor deve falar sobre isso, é eu mesmo. Eu não fiz nada, então é eu mesmo. Se eu já defini a linha de base, eu faço a comparação de todos os elementos que tem. Isso está bem descrito no caderno de estudos, nos vídeos do caderno de estudos. E aí depois eu peço para que ele compare. A linha de base não se limita a comparar barrinhas. A linha de base, ela compara todas as grandezas. O custo original com o custo que eu estou vendo. O custo do contrato assinado para comprar material e o custo de compra de material que eu estou vendo. Só que as pessoas acabam ficando meio que fixadas no barrinhas. Isso aqui é a linha de base do tempo, verdade. Mas há de existir no futuro próximo do seu curso a base de referência de compra de material, a base de referência de contratação de gente e uso de gente, a base de referência de dinheiro nos seus diversos segmentos e itens. Não é barrinhas apenas. Barrinha para o diretor ver.
E a gente vê, e os outros é para o gerente administrar. Aqui eu estou vendo então que aquele triangulinho continua aqui. E o meu projeto oficialmente acaba aqui, no dia 31/10. Quando eu calculo agora, porque agora eu tenho uma restrição que não fui eu que inventei, foi o suíço que não chega para fazer o relógio, eu vejo que tudo que eu tinha programado o mais cedo possível foi para o espaço e para o futuro, por causa desse aqui. E todos os outros que dependem dele, olha o sequenciamento lógico, são obrigados a ir para o futuro. Nós, no nosso curso de estudante, não temos o Sr. Smith, o suíço. Então, não temos restrição. Embora o campo está aqui, a coluna está esperando você procurar as restrições do projeto. Prioridade. É uma restrição. Porque no futuro, na disputa de materiais entre o bloco... Eu vou apagar isso aqui momentaneamente. Entre esses 4 blocos, 5 blocos, que eu quero fazer ao mesmo tempo, vai haver um outro restritor, que não é o início. É material, é gente. E quando não tiver gente, alguém vai dizer para mim, esse aqui é prioridade 10.000. Esse aqui é prioridade 20.000. Em caso de disputa, esse aqui, que era feito junto, será feito primeiro. Mesmo sem uma conexão lógica, o computador vai analisar e vai dizer, isso é um restritor, falta de recurso é uma restrição, e esse campo de apoio à restrição dirá, faz esse primeiro, e quando tiver gente, faz esse. Se você apresentar um projeto com essa imagem e essa promessa, não tendo recursos, sabendo de antemão e não verificando isso, o computador não vai te ajudar e você vai mentir para o seu cliente, seu parceiro ou para a sua equipe. Espaço necessário. Existe uma tabela onde nós dissemos que para montar esse bloco G, para montar esse bloco F, eu preciso de 30 metros quadrados. Espaço necessário em metros quadrados. Para eu montar esse A, eu preciso de 50, não sei se é esse valor, 50 metros quadrados. Para eu montar o E, eu preciso de 30 metros quadrados. Então, meu planejamento previa montar 4 ao mesmo tempo, porque é possível fisicamente. Não tem nenhum restritor de não pode antes de. Então, eu sei que eu preciso, nesse momento, de 160 metros quadrados para eu executar o meu pavimento 1 nesse momento. Imagina que você tem um terreno que tem 100 metros quadrados de espaço disponível. Não é aqui. Mas é um restritor que vai aparecer, não aqui, porque aqui é atributos restritivos das atividades. Não é do projeto, não é da mão de obra. E aqui, esse atributo de restritivo é o quanto ela precisa. Ora, com todo o dinheiro do mundo, com todos os materiais do mundo, com toda a mão de obra do mundo, num terreno de 100 metros quadrados, você só vai conseguir montar esse e esse ao mesmo tempo. Ou esse e esse ao mesmo tempo. Ou esse e esse ao mesmo tempo. Não os 4. Viu uma restrição nova? Ah, mas eu não sabia. Então, é para isso que nós somos pagos. Precisamos procurar e não acomodar, e nem dizer que a culpa é do universo. Nós precisamos procurar as restrições, porque elas vão atrapalhar esse planejamento maravilhoso. Todo dia eu posso trabalhar, todo dia eu trabalharei e farei os 4, porque é possível fazer os 4. Só não posso fazer esse aqui junto, porque eu preciso do primeiro pavimento montado. Mais um elemento restritor. Claro que não são só esses, mas nós estamos num curso simples, que deve melhorar muito o mercado. Aqui nós temos um calendário. Mas o calendário não era essencial? Sim, o calendário é essencial, a menos que esteja escrito em algum lugar que todos os transportes só podem acontecer entre 11 da noite e 5 da manhã, dos dias comerciais. Aí, nesse caso, esse calendário não é mais um calendário possível. Eu tenho que fazer um calendário especial de 11 às 5 da manhã. Porque, independente de ter gente, dinheiro, material, você não pode transitar fora desse horário. Então, estou na restrição. Aqui o calendário apareceu de novo.
Prosseguindo, e aí eu encontrei esse modo aqui, não foi preenchido conforme o caderno pediu. O caderno é um contrato, o caderno é um edital, o caderno são as regras que você, querendo ou não, tem que obedecer. São regras simples, porque é um curso para estudante. Um contrato não é um curso. O contrato, os anexos do edital, memorial descritivo, não é um curso de estudante. Então, eu encontrei, mas você não colocou as informações que estão previstas. Seu monitor deve falar isso. E tem um atributo aqui para análise. São atributos calculados pelo computador. Você calculou aqui, ele calculou para você. Você deve ter colocado o drag marcado. Drag foi apresentado para vocês no caderno de estudo. É um tema novo, ainda que tentando ajudar a metodologia do século passado, mas que te dá um ganho. Eu tenho, por exemplo, aqui 4 dias de trabalho, mas eu poderia fazer até em 3. Eu conseguiria ganhar um dia se eu reduzisse, sem criar um outro caminho crítico no projeto, vídeo, caderno de estudo, vídeos, ou pesquisa no Google. Não é relevante, mas é para chamar a atenção que isso existe, que é possível calcular e que tem um valor para eu analisar o meu planejamento. Ctrl Shift W, encurtei as colunas, projeto todo. Veja, nós já conversamos sobre isso em outros vídeos. E eu coloquei que a atividade crítica aparece no Critical como 1. O caderno explica isso, o vídeo explica isso. Se eu quisesse ver o caminho crítico, eu veria as barrinhas vermelhas. Cadê as outras barrinhas vermelhas? Eu não sei. Tem que analisar o cronograma que foi montado aqui. Provavelmente ele foi destruído, não por sua causa. Ele foi destruído por causa dos calendários. Quando desenvolveram essa metodologia em 1960, 1950, não tinha calendários. Agora tem. São elementos restritivos. E a metodologia, no seu cálculo bem primário de 4 operações, não sustenta essa novidade. E ninguém nunca mudou isso para adequar e sustentar um caminho vermelho que você possa enxergar. Mas vamos lá. No caderno diz que 1 é crítico, então ser crítico é sim. Sim. E quem não é crítico é não. E nós falamos nos vídeos, se não falamos eu vou entrar aqui como um estranho e vou dizer, para mim, Marcos, folgas muito pequenas, folgas totais muito pequenas, para mim, são riscos de atrapalhar o fim do projeto. Eu sei que quando você tem folga zero, nada pode dar errado. Mas eu vou fazer um filtro aqui. Filtro. Para mim, Marcos, folgas menores ou iguais a 3 dias, nesse tipo de obra, é crítico. Então isso aqui, tudo que eu estou vendo aqui é um caminho crítico. Eu sei que tem uma folga de 2 dias, mas eu não estou preso, nem estou tolhido de pensar, nem de raciocinar. A metodologia diz folga zero. Isso é uma coisa do século XX, do milênio passado. Hoje nós estamos no século XXI, 2022 agora. Então, para mim, entendendo, eu vou dizer para todo mundo que isso aqui é, sim, eu, Marcos, né? Isso aí é crítico. Para mim é crítico. Não vai ficar vermelho só porque eu escrevi, tá? Mas, para mim é crítico. Eu vou ter uma atenção especial para tudo, mas eu vou ter uma atenção especial e vou me prevenir aonde for sim. Bom, se eu marquei todo mundo sim, eu já posso dizer para você que quando eu pedir um filtro, esse vai ser o meu caminho crítico. Eu dou um caminho, olha, começa, vem. Diria um preciosista não prático, completamente acadêmico, escritor do LinkedIn. Mas não tem folga zero, então não é crítico. Eu não estou preocupado com a academia nem com o LinkedIn. Estou dizendo que, para mim, que tenho que prestar contas desse trabalho, eu preciso me precaver de coisas que têm menor que 3. Talvez a Tatiana seja mais conservadora que eu e vai dizer menor ou igual a 6, que para mim uma semana de folga para mim é nada. Pronto. Aumentamos aqui, enriquecemos aqui a minha lista de preocupações. E aí eu tenho que botar sim aqui. Sim. E eu não vi de imediato isso no material aqui que eu recebi. Então, sim. Claro que eu posso pintar de vermelho. Se os preciosistas e os acadêmicos querem ver vermelho, onde vermelho é uma mera convenção, e o azul também, você pode, pela ferramenta, pedir para pintar todo mundo que for sim de vermelho, igual a esses aqui. Aí você vai ter um caminho crítico vermelho. Mas o layout te ajuda, você fazer um layout, te ajuda a resolver esse problema.
Vamos ver, acho que acabou, né? Acabamos todos os modos do exercício 2. O que eu tenho na tela, Tatiana, é um planejamento possível. Quer dizer, com as restrições que nós colocamos, ele ficou assim, não tão veloz, mas ele é possível. Ninguém pode me proibir de trabalhar todo dia. Na unidade 3, quando você colocar as criaturas para trabalhar, talvez, por força e imposição do ambiente, da legislação, do chefe, do não sei de quem, você tem que botar criaturas trabalhando de 8 às 5, parando inclusive para um tal de almoço. Aí é gerenciar almoço de equipe, mas eu não vou entrar nesse mérito porque isso são tradições. Pão de queijo, saci pererê e essas coisas do almoço são tradições que a gente não pode desrespeitar. Mas você fica sabendo que existem outras concepções de planejamento. Então aqui é o planejamento possível. Quando nós colocarmos alguns outros elementos, você vai me ouvir falar nos vídeos possível, porém não execuível. Por que não é execuível? Porque não temos recursos, não temos dinheiro, não temos material, não temos calendário, não temos... Então é possível, só que não é execuível. Mandar esse cronograma para o cliente sem ter explorado todas as unidades do curso é mandar um fake news. Aliás, parece que agora tem até legislação para fake news, propaganda enganosa. Tatiana, são 41 minutos, mas eu vou colocar o vídeo para você e para os outros com uma taxa de 1.3. Então você vai ouvir isso tudo 30% mais rápido. E parando quando achar conveniente ou repetindo quando achar conveniente.